Beleza. Hoje a gente vai falar de como derrotar o Patrick Bateman, protagonista do filme Psicopata Americano, que é muito bem falado. Bom, Patrick Bateman é um psicopata assassino que vive uma vida dupla como um executivo bem-sucedido na cidade de Nova York. Ele é um homem narcisista, egocêntrico e violento, que não mede esforços para conseguir o que quer. A sua primeira vítima é uma mulher que ele avista após sacar dinheiro em um caixa eletrônico parado ao lado dela e sorrindo, com um olhar 43 que ele deu para ela, né? E ele acaba levando essa mulher para o seu apartamento. E aqui já vemos um grande erro que essa mulher cometeu. Bom, todos nós já aprendemos desde criança que nunca deve se dar papo a estranho, né? E pior ainda, ir para casa de alguém que você não conhece, que você acabou de conhecer, ainda mais à noite, né? E aliás, todas as vítimas do Patrick cometeram o mesmo erro de só confiar na sua aparência dele, cara de terno, bonitão, bem confiante, tá? E isso é uma grande lição de vida também para a gente aprender, né? Pois nem tudo que reluz é ouro. Se eu estivesse no lugar dela, eu andaria mais rápido e já prepararia para me defender. Uma outra alternativa seria ela ter saído com algum amigo ou amiga, pois isto iria intimidar ele um pouco a estar tentando avançar com ela, porque sabemos que bandidos gostam de facilidade em alvos isolados, como idosos, mulheres e crianças, né? Então, ela foi ali um prato cheio para ele. Também ela poderia, apenas ao invés de ir no apartamento dele, ter pego apenas o telefone dele, falando que ela queria conhecer ele melhor depois, estar num local público, de dia, seria mais seguro. Bom, a segunda vítima dele é um morador de rua, que o Patrick oferece comida para ele e apunhala ele com uma faca de uma forma bem covarde, né? Bom, este morador de rua, ele cometeu um grave erro, pois rua é como se fosse uma selva, né? Então ele deveria ter desconfiado dele, pois é muito estranho um ricaço, todo bonitão, à noite chegar ali oferecendo comida para ele do nada, entendeu? Além disso, assim que ele começou a ofendê-lo, que ele começou a ofender esse morador de rua por estar sujo, eu já abriria os olhos que esse cara não estava com boas intenções, né? Então eu já prepararia ali para estar atacando ele, eu iria empurrar ele, tá? Tentar dar um soco, alguma coisa nele para sair correndo ali, entendeu? Fazer um ataque surpresa, entendeu? Porque aí com certeza eu ia conseguir no pinote ali, sair ali e me livrar daquela situação. Bem, no dia seguinte o Patrick vai fazer um tratamento facial, como se nada tivesse acontecido, né? Ele fez essa maldade com o morador de rua, tá? E ele fica pensativo e preocupado que as coisas que ele está fazendo tá saindo do controle. Daí vai para a cena da festa de Natal, ele encontra seu conhecido Paul Allen e planeja se encontrar com ele num jantar, tá? Para conversar de negócio, né? Que foi um baita erro do Paul, pois ele vai ser a próxima vítima dele. No restaurante, ele age de forma arrogante com o garçom e o Paul questionou a escolha do restaurante que ele fez. Então o Patrick faz uma pergunta de negócio para o Paul, que responde de uma forma sarcástica, dizendo que se ele dissesse pro Patrick, ele teria que tirar a vida dele. O Paul começa a se embriagar e Patrick começa a lhe contar seus desejos malignos, mas ele não liga, né, sem medo do perigo, e chama Patrick de fracassado, o que faz ele rir como um bom narcisista que teve seu ego ferido. Na próxima cena, Paul está apagado, totalmente embriagado no apartamento de Patrick, que vai até o banheiro colocar as luvas e pegar o seu machado para tirar a vida do Paul. O Paul acorda do porre que ele tomou e pergunta para o Patrick por que tem um monte de jornal no chão e os móveis estão cobertos com compondo. E ele não responde, até que o Patrick pega o machado dele e dá várias punhaladas nas costas e infelizmente tira a vida do Paul, tá? Após ele cortar o Paul em picadinhos, ele fuma um charuto como se nada tivesse acontecido para relaxar. Bom, galera, aqui na minha opinião o Paul deu mole, pois o Patrick já tinha rancor dele, porém ele estava muito fechado no seu mundinho. Além disso, fazendo uma ofensa passiva e agressiva a alguém e depois ir para casa dessa pessoa não é algo muito inteligente não, então o Paul foi muito bom nesse sentido. Além de ter falado da namorada dele também, se gabar de ter reservado vaga no restaurante Doria para todos os colegas, o que despertou o ciúme e inveja do Patrick. A maior burrice também foi não ter recebido algo estranho no restaurante, não ter percebido algo estranho no restaurante, porque
próprio Patrick falou coisas horríveis que ele gostava de fazer, de tirar a vida de mulheres, que já teria levantado uma red flag, tá, na cabeça do Paul, e era para ele ter ido embora. Enfim, o cara pôs mais lenha na fogueira do psicopata. Outra burrice foi notar o chão com jornal e tudo coberto e só fazer piada disso e ficar numa boa. Eu já teria metido o pé dali. Bem, após o ocorrido, o Patrick coloca o Paul numa mochila e arrasta ele, deixando um rastro de sangue, o que o guarda do prédio até vê, mas não fala nada, né? E ele o põe no seu porta-malas. Ele ainda vai no apartamento de Paul, fica furioso, pois é um apartamento mais caro do que o dele. Ele grava uma mensagem na secretária eletrônica do Paul, se passando por ele, dizendo que tinha viajado e ia demorar muito. No dia seguinte, a secretária de Patrick diz a ele que um detetive quer conversar com ele, porém ele diz a ela para dizer que ele saiu. A secretária insiste, pois está cedo e o detetive sabe que ele está ali. O detetive entra e ele finge falar no telefone, porém ele para para cumprimentar o detetive. O detetive diz a Patrick que foi contratado pela namorada de Paul. Patrick logo começa a dizer que não viu nada e não sabe de nada, na maior falsidade. Porém, o detetive, de modo esperto, faz perguntas bem capciosas, como o que ele fez no seu tempo livre, e ele fica incomodado, demonstrando claramente isso ao detetive. Então, Patrick, de forma arrogante, pergunta ao detetive se ele já tem algum suspeito e se a polícia estava envolvida. O detetive questiona a Patrick que algumas pessoas relataram terem visto ele e as circunstâncias são muito suspeitas. Patrick fica num silêncio ensurdecedor e pede desculpa e diz que vai ter que sair para almoçar. Bom, galera, aqui dá para ver que o Patrick mentiu na cara do detetive, que percebe algo estranho, né? O Patrick cometeu vários erros, como quando o detetive questionou do telefone falso que ele estava fazendo, fingindo, né? Ele deu uma explicação muito longa, que já é um sinal que ele estava mentindo. Também quando o detetive disse que estava investigando o caso, ele agiu como se já soubesse de tudo e não demonstrou surpresa nenhuma. Também ele interrompeu continuamente o detetive, mostrando incômodo. Daí ele começou a atacar o Paul, falando mal dele ao detetive. O grande erro é que o detetive passou o dia inteiro conversando com outras pessoas, tá? Levantando ali os fatos, tá? E com pessoas que mostraram não saber de nada, porque não tem tempo, tá? Mas o Patrick mostrou saber de tudo sobre nos mínimos detalhes sobre o Paul, que é algo bem estranho. E na boa, se eu fosse o detetive, eu esperava ele do lado de fora, ele sair e começaria a seguir ele. Com certeza ele iria fazer algo suspeito que me daria base para acusá-lo. E também ele poderia ir até onde deixou o corpo de Paul para tentar se livrar e pegaria ele no flagrante. Também, ao segui-lo, eu poderia ter o flagrante de uma próxima vítima e até salvá-la e provar que ele tirou a vida do Paul. Infelizmente, ele fez mais uma vítima, galera. Após uma festa, no dia seguinte, ele convida a sua secretária para jantar e ele finge reservar uma vaga e marca com ela em sua casa. E já sabemos que ela será sua próxima vítima. Na casa dele, ele oferece a ela uma bebida. Eu abri a geladeira, vemos a cabeça da moça loura, vítima dele anteriormente. Então ela relaxa na sala, ele vai na cozinha, escolher alguma arma para tirar a vida dela. Ele pega uma fita e ela percebe esta fita que ele mal tenta esconder. Então ele vai para trás dela com uma arma, né? Mas ele desiste de puxar o gatilho, pois ela liga para alguém e deixa a mensagem na secretária eletrônica dela, tá? O que faz ele desistir do ato, pois ia ficar muito estranho e ia pegar mal para ele, tá? Ele ia deixar pistas. Então ela sai e diz que amanhã um detetive quer ver ele. Daí temos mais uma vítima dele que já tinha sido safada, já tinha fugido dele anteriormente, chamada Chris, que é uma garota de programa. E ela não queria entrar no carro dele, mas ele oferece dinheiro e ela aceita e entra no carro dele. E aí, no seu apartamento, uma outra mulher chamada Elizabeth, colega dele, conversa com a outra mulher, enquanto ele prepara uma droga que põe na bebida da Elizabeth. Daí todo mundo vai pro quarto, começa um vucu-vucu e uma das mulheres sai da cama e nota a cama cheia de sangue. Daí ela corre e fica desesperada, sem achar a saída, e acaba achando os corpos de outras vítimas. E o Patrick do nada aparece com uma serra elétrica e ela fica desesperada, entra numa sala e vê outra vítima. Daí ele morde ela, né? Ela dá um chutão na cara dele e ela sai correndo, batendo na porta dos vizinhos, tá? Pedindo socorro, tá? Então ela começa a descer as escadas e ele aparece com a serra elétrica. E ele para no corrimão, fica esperando ela descer no ponto exato, tá? E joga a serra elétrica em cima dela, que infelizmente perde a vida.
Bem, neste caso, se eu tivesse no lugar da Christie, eu jamais confiaria nesse cara. Mas a ganância dela pelo dinheiro, como garota de programa, falou mais alta e este foi o erro dela. Ela também, no apartamento dele, poderia ter se safado logo no início, porque a outra mulher tinha aceitado o drink dele, né? E ele tinha oferecido a ela, tal, ela poderia não ter aceitado, tá? E ele poderia simplesmente expulsar ela porque ficou ofendido. A outra mulher também mencionou que alguém ligado ao Patrick tinha desaparecido misteriosamente. Isso aí, nossa, eu já tinha me metido o pé dali, porque era um grande sinal vermelho. E ela já tinha tido problema com ele. Infelizmente, depois de que começou o vucu-vucu, tá? E ela notou o sangue da mulher, só tinha duas opções ali, ou ela corria ou ela lutava. O problema é que ela não lembrava da saída, né? Ficou nervosa ali na hora, que tornou mais difícil a fuga dela. E aí na cozinha também tinha várias garrafas, faca, ela poderia também ir na cozinha pegar alguma coisa para atacar, mas eu acho que não seria muito eficiente contra uma serra elétrica, mas eu não sei, né? Deixa a tua opinião aí. Ela também, ao invés de bater na porta do vizinho, poderia procurar algum alarme de incêndio e acionar ele. Isso iria chamar a atenção do vizinho e isso facilitaria para ela se espalhar ali e sair correndo, entendeu? E outro erro foi ela descer as escadas sem olhar para cima, que nem uma maluca, né? Ela poderia ficar parada, olhando ele pelo saguão, esperava ele jogar a serra elétrica, daí ela corria ou para cima ou para baixo, né? E aí ela pegava a serra elétrica e já tinha uma arma contra ele. Agora, para terminar, pessoal, no dia seguinte, Patrick está no restaurante com a noiva dele e começa a confessar tudo. Ele diz a ela que está fora de controle e cada dia ele quer terminar tudo com ela. Infelizmente, a Evelyn, a noiva dele, ignora e muda de assunto, mas o Patrick insiste e ela termina chorando, que chama a atenção de todos no restaurante. Tá bom, galera, foi um livramento para essa mulher, tá? Porque ela é a noiva de um psicopata, né? Então ele deixa o restaurante dizendo que precisa destruir umas fitas de vídeo, tá? O doido vai até um caixa eletrônico e vê um gatinho que ele pega e tenta aniquilar com sua arma. Porém, uma senhora vê a cena com pena do gato e ele atira, né, nessa senhora cruelmente. A polícia avista a cena e liga as sirenes. O Patrick começa a correr com sua arma na rua e a polícia é atrás dele. A polícia cerca ele e começa uma troca de tiro, tá? E aí o carro da polícia explode porque a bala bateu no tanque de gasolina e ele foge. Na fuga ele entra num prédio, atira no guarda, vai para a saída dos fundos e atira no zelador que estava saindo do elevador. Nossa, cara inocente que infelizmente perdeu a vida, né? Ele consegue chegar no seu prédio e se esconde em seu escritório e liga para seu advogado desesperado e confessa tudo o que ele fez. Na manhã seguinte, o Patrick toma banho em seu apartamento. Ele vai até o apartamento do Paul para limpar todas as evidências e, para sua surpresa, ele descobre que o local está todo limpo e impecável e o corpo de Paul desapareceu. E aí uma corretora loira corretora de imóvel aparece e pergunta se ele viu o anúncio dela de aluguel e ele disse que sim. Então ela diz que não havia anúncio algum, já fica logo desconfiado e manda ele sair do apartamento dela e para nunca voltar. Ele concorda e diz para ela que para ela não se preocupar. Ele vai a um telefone público e liga para sua secretária Jean, dizendo que não irá ao seu escritório à tarde. Preocupada, ela mexe na mesa dele e acha os desenhos horríveis de todas as suas vítimas que ele tirou a vida. Então ele vai a um restaurante e se encontra com seus colegas associados, tá? Está tudo normal, e ele vê seu advogado conversando tranquilamente. Daí ele vai desesperado até o seu advogado e pergunta se ele recebeu a mensagem de voz dele. E o advogado dele nem reconhece ele, pensando que ele é outra pessoa. Então o Patrick diz a ele que a mensagem de voz foi uma piada, que era tudo mentira, não era nada sério. Então o advogado tenta se afastar do Patrick, mas ele impede. Ele insiste que o que ele disse na mensagem é 100% verdade. O advogado responde a ele severamente, dizendo que é impossível, pois ele jantou com Paul Allen em Londres há alguns dias atrás. O Patrick então percebe que ele não é o único que vive uma vida dupla. Ele percebe que todos os seus círculos de amizade estão mentindo para crescer e a corrupção é tão profunda que seria impossível ele ser descoberto e ser pego. Então fica a pergunta aí, galera, comenta aí embaixo. Tudo o que aconteceu realmente foi real? Ou tudo não passou de um sonho, um surto psicótico do Patrick, né?
porque essa cena aí da corretora de imóvel dizendo que o imóvel não estava para alugar, o apartamento vazio, enfim, galera, esse final desse filme ficou aí um leque aberto, tá? E eu realmente não sei te responder se é uma ilusão ou se não é, ou se foi algo real. Então, deixe sua opinião aí abaixo, tá bom? Até mais, se inscreve no canal, me segue aí, até mais, fui!